Amantíssimo Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor Deus, pelo dia em que o Senhor nos concedeu e nós, nesse momento, iremos adorar, Pai. Nós suplicamos a Tua presença e que o Senhor se sinta honrado e glorificado nesse momento. Pedimos, Senhor Deus, perdão por nossos pecados, por nossas falhas, nós pedimos e agradecemos em Teu nome, Senhor Jesus. Então agora nós cantamos. Ótimo! Contentes, hein? Agora. O mundo tem tristezas e cheio está de dor. No amor então busquemos os perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. O amor nos faz contentes, o amor nos dá prazer. E para bem cumprirmos, o amor nos dá poder. E quando enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos, amor de Deus louvar. Deus é bom, seus filhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Normalmente a gente canta uma música do inário, dos adultos, e uma música também pro interesse do ídolo. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se na família está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o Amém! Nós não falamos, mas se com a visita também está Jesus, é feliz o lar. Se não tiver também, Amém! não tem como ser feliz. Eu achei que você pôr de fora. E agora nós fazemos a história, né? A história, né? Com... Olha que legal, William. Normalmente eu intercalo livros, algum material, algum outro recurso, né? E de manhã a gente estuda sempre a lição da escola sabatina, né? E à noite daí a gente vai variando conforme a escolha dele, livro, material e a disposição do dia pedir, né? Hoje eu separei aqui um material para contar uma história. Como ele é pequenininho, ele gosta bastante desses materiais. Então, vai ser também a historinha das crianças. Se as crianças se sentirem à vontade aí, ou se quiserem vir mais pertinho, tá bom? Fiquem à vontade. Na história da viagem de Paulo, não é mesmo? O William já conhece esse material, essa história, mas ele sempre... Quero ver se eles sabem, hein? William, conta junto, tá bom? A
Bíblia conta que Paulo e seu amigo, quem era amigo de Paulo? Que estava quase, era um outro amigo, era um médico. Era o Lucas. Paulo e Lucas estavam fazendo uma viagem. Eles estavam indo, sendo levados presos. Como que a gente fica quando está preso? Olha lá, presos, com as mãos amarradas, daquela forma ali, ó. E eles estavam sendo levados de barco para Roma. Onde está? Isso, para Roma. Isso. E eles estavam sendo levados para lá por falar do amor de Jesus. As pessoas não queriam que eles falassem, então eles estavam sendo levados presos. E eles iam viajar de navio. E então o comandante, olha lá, o soldado, Paulo e Lucas. E o comandante falou: levantar, puxar velas, levantar âncoras. Entre. E todos entraram no barco, no navio. Então, Paulo olhou e viu que lá longe vinha uma nuvem bem escura. Era uma nuvem de chuva. E ela estava se aproximando. E Paulo falou: é agora, vejam, uma nuvem negra está se aproximando, vai cair uma tempestade. Mas o comandante do navio, o capitão, não ouviu e falou: vamos agora mesmo. E lá foram eles. Aí eles entraram todos no navio e foram fazendo a sua viagem. E a nuvem chegou próximo do navio. A nuvem da tempestade alcançou aquele navio e começou a chover muito mais do que está chovendo aqui. Eram trovões e tempestades e raios. Como é que faz a chuva? Não, mas chuva forte. Trovões. Isso, olha os efeitos especiais. Isso. E a chuva estava tão forte, mas tão forte, que o navio começou a se despedaçar. Eles começaram a jogar fora as coisas. E as ondas fortes vinham em cima, ó, e quase faziam o barco afundar. Então veio um vento muito forte e arrancou a vela do barco. Paulo orou e falou: Senhor, o que vai acontecer conosco, Senhor? Então, um anjo do Senhor respondeu Paulo. Falou assim: Paulo, não tenha medo. O barco vai afundar, mas todos vão se salvar. Então, se preparem, pois vocês vão nadar. Então, Paulo falou para a tripulação: se acalmem, não tenham medo, o barco vai afundar, mas todos vão se salvar. O anjo do Senhor está aqui e ele me garantiu que todos seremos salvos. Então eles se acalmaram e eles comeram. Eles tinham pão guardado. Isso, e então eles se sentaram e comeram o pão. E a tempestade continuando, até que a tempestade veio e fez o barco tombar, quebrou, e todos eles caíram na água. Tibum. E todos caíram na água. E quando a gente cai na água, tem que nadar. E eles foram nadando e estava frio. E foram nadando, até que eles encontraram uma ilha. Como que era o nome da ilha? Ilha de Malta. Muito bem, a ilha de Malta. E quando eles chegaram lá, eles chegaram muito cansados. Aqui, ó. Eles chegaram na ilha cansados, muito molhados e com frio. E então, eles foram fazer tinha sol, mas o sol estava esquentando, estava frio mesmo assim, acho que era inverno, né? E então, eles começaram a fazer uma fogueira para poder se esquentar.
E eles colocaram gravetos e foram juntando e acenderam um fogo. E Paulo quis ajudar. E quando Paulo foi ajudar, o que aconteceu, gente? Ele pegou os gravetos. Acha Paulo aqui, Paulo. Eles pegaram os gravetos. Paulo pegou o graveto. E quando ele jogou os gravetos na fogueira, o que apareceu? Uma cobra. E era uma cobra venenosa. Ela pulou e mordeu a mão de Paulo. Igual tá aqui, ó. Aí os soldados viram, a tripulação viu e pensou assim, este homem vai morrer, porque olha, essa cobra é venenosa, ele não vai resistir. E ele foi passando tempo e ele não morreu. E então eles pensaram, quem é este homem? A cobra mordeu ele, picou ele e ele não morreu. Então eles foram esquentando e foram contando as pessoas. E quando eles contaram o número das pessoas que se salvaram, eles viram que não faltava ninguém. E então Paulo começou a falar. Paulo começou a falar do amor de Deus, da promessa que Deus fez, que cuidaria deles. E foi uma oportunidade que Paulo teve de pregar sobre Deus naquele momento. Mesmo naquele momento difícil, imagina, não, um naufrágio, depois uma picada de uma cobra. Mesmo assim, ele falou do amor de Deus para as pessoas. E todas as pessoas que estavam lá, ouviram. E o que a gente pode aprender com essa história? Alguém quer falar? A confiar em Deus, muito bem. E mais? Mais alguma sugestão? Ter fé, muito bem. E a não perder nenhuma oportunidade, não é mesmo? Imagina quão difícil estava lá. Estava muito frio, quase se afogando. E mesmo assim, ele testemunhou do amor de Deus. É uma grande lição que nós podemos aprender, não é mesmo? Então essa é a historinha de hoje. Então, e aí geralmente a gente não faz muito apenas infantil, né? Então nós tem visita, né? A gente faz também uma meditação para falar um pouquinho também para os adultos. Então eu queria rapidamente ler um texto. Dentro do que a gente está falando bastante sobre isso aqui no acampamento, né? Tem um texto de Isaías 1:3 que fala um pouquinho sobre nós temos entendimento, né? Eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Aqui diz assim, Isaías 3:1: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento e meu povo não entende. Interessante que isso aqui está falando para o povo de Israel, né? Nós estamos buscando conhecimento, a gente tenta buscar muito conhecimento, né? E às vezes a gente acha que o conhecimento que a gente acaba tendo, ele é muito válido. Eu quero contar uma pequena experiência para não delongar muito aqui. Eu estava fazendo algumas visitas, né, para a questão da concordagem, e tinha ali um local que tinha uma placa, essa placa dizia assim, 7º solução financeira, né? E eu pensei, poxa, que legal, né? 7, né? E aí eu pensei, deve ser um adventista. Aí fiquei pensando, vou lá ou não vou? Vou lá ou não vou? O portor tem que ir, né? Então eu vou, né? Aí coloquei ali uma coragem e fui. Daí cheguei da pessoa e perguntei, poxa, gostei do nome, né? Por que do nome? Ela não sei, tem que perguntar para a dona. Daí eu pensei, poxa, então não dá. Eu por acaso a dona é adventista? Ela falou assim, não é. Mas quer ser. Eu, uau, então estou no lugar certo. Que legal, né? Aí, daqui a pouco, a dona saiu do lado e tinha um outro estabelecimento e entrou, né? Aí eu falei assim, ela é a dona. Daí eu falei, olha, eu só entrei aqui por causa do nome, né? Falei, gostei do nome. Eu falei, por que do nome? Daí ela falou assim, por causa do sábado, por causa do 7º dia. Aí eu, nossa, que bonito. Só que, quando ela apareceu, vou descrever a pessoa, né? A mulher, ela estava de brinco, de colar, maquiada, unhas pretas, então um contraste muito grande daquilo que ela havia falado. Então eu pensei, daí mais ainda me deu aquele, né, que bom, estou aqui, né, estou no lugar certo. E aí tentei começar a conversar com ela,
Só que aí chegou cliente no mercado, enfim. Aí eu fui lá para conversar com ela e acabei, né? Resumindo a história, ela é uma pessoa que tem conhecido a mensagem através do Novo Tempo. E faz 4 anos que ela conhece a verdade, já fez todos os estudos bíblicos e nunca tinha ido na igreja adventista, pelo que eu entendi, não conhece nenhum adventista pessoalmente. E eu nossa, ali pensando muito sobre aquilo. Aí perguntei para ela, você nunca foi na igreja? Você não vai na igreja? Ela, não, mas por quê? Aí ela falou assim para mim assim, tá muito confortável, né? Assistir Novo Tempo da sala da minha casa. E porque eu abro o mercado no sábado. Aí aquilo para mim assim, foi algo, né, que me destruiu assim, mentalmente, que eu pensei, ela está pregando sobre o sábado, né, um 7º ali, e está abrindo no sábado o mercado, né? Aí eu fiquei pensando, lógico que a verdade é uma coisa progressiva, então ela está no trabalho, está no processo. Mas eu conversei com ela, um pouco, animei, falei para ela ir e tal. Mas quando eu saí para fora, entrei no carro, né, eu fiquei pensando, quão cegado nós ficamos, né? E eu, de um lado, com um conhecimento, entendimento maior, né, pensando sobre isso, né? Sobre nós termos o conhecimento, e aquela pessoa, ela tem o conhecimento, falou que quer ser, mas aquele conhecimento não estava, de fato, ainda pleno nela. Eu, ao invés de julgá-la, eu pensei do meu lado, né? O que eu não estou vendo? Porque assim, eu consegui ver a falha dela, porque eu tenho mais clareza, né? Mas, e a minha falha, né? Tem gente que está acima, né? Tem que estar mais próximo, né? Eu pensei assim, o que eu não estou vendo, né? E tem um texto que eu gosto bastante, que eu li, que está em Jó. Eu queria compartilhar com vocês. Que fala assim, ó, Jó 34, no versículo 32, diz assim, o que não vejo, ensina, amor, tu. Se cometi alguma injustiça ou, né, algum pecado, jamais a tornarei a praticar. Que texto? 34, 32. Eu fiquei pensando assim, né? Quando eu pensei nisso, eu logo pensei no texto. Eu falei, Senhor, ensina-me, porque talvez eu também estou que nem aquela mulher. Às vezes estou dizendo como Israel, né, que tenho a verdade, mas não estou vivendo, né? E eu gosto muito do texto, porque o texto diz assim, me ensina qual é o pecado, porque eu quero me arrepender dele e não quero mais praticá-lo, né? É algo mais poderoso, assim, né? E falando um pouquinho sobre Paulo, né, quero fazer uma alusão aqui. Deus cegou os olhos de Paulo para o mundo e Deus abriu os olhos de Paulo, né, para a verdade, né? Uma verdade presente, uma verdade. Então, se nós temos essa verdade, né, contando da história de Paulo aqui, foi porque Deus abriu os olhos dele, né? Eu acho que nós também precisamos abrir os nossos olhos. Eu acho que talvez tem muitas verdades que nós temos muito conhecimento, muito pleno na nossa vida, mas parece que ainda está fechado, porque nós não estamos praticando, né? E talvez, quem sabe, né, tem outras verdades aí que nós ainda não abrimos nossos olhos, né? Que Deus nos ajude, como família, a abrir nossos olhos para que nós possamos nos aproximarmos de Deus, porque sabemos, né, que são essas coisas que nos afastam de Deus e não é o que nós queremos, né? Então, que Deus, né, abençoe a cada um de vocês. E foi um privilégio, né, estar aqui na classe de vocês agora, que é mais realidade, né, e estar aprendendo um pouco mais com vocês, tá bom? E nós encerramos sempre. Aí no fim vocês oram, mas antes de você orar, a gente vai ter uma música especial por 3 visitas em sua casa agora. Viu, William? É William, né? Com certeza. Eu vou aqui então chamar o trio do Senhor aqui, viu? Para que cante uma música dele, tá bom? Boa noite. Nós saímos bastante para poder cantar aqui agora, tipo uns 2 minutos ali atrás. Como vocês podem ver, minha voz está, né, daquele jeito. Mas a gente não pode encontrar o Gil e não cantar. Todas as vezes que a gente encontra o Gil, a gente está cantando.
Então hoje não poderia ser diferente. O Gil é. Ainda bem, né? Não pode. Quebrar o protocolo. O Gil é como irmão para mim, a Vânia é minha cunhada, viu? Minhas sobrinhas ali. Então é sempre um prazer revê-la e a gente sempre canta junto. Hoje alguém inventou isso para nós, não foi planejado. Então, que Deus nos use. E a música que nós vamos cantar tem muito a ver com esse acampamento, que diz respeito a um presente que Deus nos enviou quando Cristo deixou essa terra, que foi o Consolador, o Espírito Santo. Nós precisamos dele. Esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente, não poderia deixar-vos só. Será o vosso guia até o final. Será o vosso guia até o final. E vos dará poder.